mais uma aula aqui no Vida de Artesã. Você vai aprender comigo como você pode estar estampando as suas máscaras de crochê, tá? De preferência, antes da costura, você pode fazer ela costurada à máquina, como eu fiz aqui, ou costurada à mão, como já tem aula aqui no canal, duas inclusive. E eu vou deixar linkados aqui, para que você não tenha desculpa dizer que não faz porque não sabe costurar. Eu ensino a costura à mão todinha, tá? Até a costura dos elásticos aqui. E nós vamos aprender a fazer a estamparia orgânica e a sua estamparia caseira básica também, feito com carimbo de EVA. Então, pegue aí os seus materiais. Eu estou utilizando aqui para fazer a máscara tricoline, tá? Tanto o azul quanto o marrom são tricoline. E tinta para tecido desses potinhos, ó. Eu tô usando da Acrylex porque é o que tinha para comprar, mas você vai usar em qualquer marca que você encontrar por aí. E eu tô usando o molde que eu fiz a partir de uma máscara de crochê, a bico de pato de crochê, tá? Então, não vou estar ensinando a fazer molde, você vai utilizar o que você tem aí. Se você gostar, então, te convido a ficar. Inscreva-se no canal e ative as notificações. E se você já curtiu essa ideia de estamparia caseira, porque vai baratear o seu trabalho, já que a tricoline estampada é mais cara, então compartilhe com uma amiga que também vai gostar muito de fazer suas próprias estampas. Vamos lá, então? A primeira etapa vai ser desenhar os moldes e recortar, tá? Eu não vou estampar o tecido inteiro. Esse tecido aqui é tricoline, tecido de algodão, 100% algodão. Então, eu vou aqui tá dobrando ele. Tem uns pontinhos aqui do outro tecido que eu cortei, azul. Dobro ele aqui em dois, para eu cortar logo duas camadas de cada vez. A nossa máscara, ela é dupla, tá? O tecido é duplo. Independente do que a OMS diga, eu vou continuar trabalhando a minha com tecido duplo. Já tá bom demais, eles estão querendo demais. Então, aqui eu vou colocar. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem. E aí, é só desenhar aqui em cima. Esse molde aqui eu estou utilizando um molde de forro de máscara de crochê, daquela que é bico de pato. E dá uma máscara bem legal. Então, eu só venho aqui agora contornando o desenho. Minha caneta não tá funcionando. E eu vou fazer isso duas vezes e cortar. Só isso. O corte você deixa 1 centímetro aí de margem para costura. Que aí você vai costurar na máquina ou à mão. Eu vou estar costurando essa máquina para ser mais rápido para mim o processo de fazer e de gravar. Mas eu tenho duas aulas de costura à mão. Uma que é só a máscara de tecido e a outra que é ensinando a fazer o forro da máscara de crochê, que é todo costurado à mão, nesse modelo aqui de máscara. Então, tenho duas aulas bem completinhas que você pode estar aí assistindo e eu vou deixar as duas linkadas na descrição do vídeo. Ok? Que não é pra ninguém ter desculpa, não vou fazer uma máscara personalizada porque não sei costurar. Não precisa saber. Eu ensino como, tá? Fazer à mão. Então, já desenhei as duas. Agora aqui é só eu cortar, tá bom? Deixando a minha margem de costura. Não corte rente, senão a máscara fica pequena. Tem que deixar a margem de costura, ok? Meu quintal para pegar agora as folhas que eu quero utilizar para essa estamparia, tá? Vai ser uma estamparia de carimbo e eu vou utilizar folhas. E aí, tô pensando em utilizar dessa samambaia aqui, que ela cresceu espontaneamente aqui no meu quintal. Dessa daqui, que tem aqui essa folha bem durinha, que vai ficar bem legal para poder carimbar. E talvez algumas folhinhas aqui, sei lá, vou dar uma olhada aqui nas folhas legais que eu vou escolher para estar fazendo essa estampa. Testando, porque é a primeira vez que eu vou fazer essa técnica, eu precisava testar antes de passar pro tecido, né? Veja só, dá pra ficar impressão, não vai ficar tão perfeito quanto aparece aí no Pinterest, né? Talvez porque eu não esteja sabendo fazer direito essa técnica, mas fica a impressão aqui da folha, vai ficar bem legalzinho. Que também não é pra ficar algo perfeito como uma estamparia de fábrica. Então,
eu vou pegar aqui, o meu primeiro eu cortei para fazer duas máscaras, para fazer estampas diferentes. De folhas, mas, né, um pouquinho diferentes. Então, eu vou abrir e vou trabalhar com a parte que não tem aqui, ó, o risco, tá? Que vai ser o direito. Então, vou abrir aqui ela. Ela vai estar espelhado, tá? Vai estar certinho aqui para depois ser costurada. Então, coloco aqui em cima do papelão para poder proteger e não sujar a mesa. Vou pegar aqui as minhas folhas. Vou começar com essa daqui. Então, vou estar passando ela aqui em cima do plástico. Porque aqui faz uma lambança danada, tá vendo? Coloquei a tinta de tecido aqui e venho aqui com o rolinho em cima dela pra poder passar. Na verdade, tô passando do lado errado, gente. Meu Deus, eu não tô prestando atenção. Tem que passar aqui, ó, do avesso da folha, que é onde tem mais nervura e onde vai carimbar melhor. Então, eu venho com ela aqui. Ai, Deus. Ai, eu tô com medo. Olha. Em cima do tecido. E aí, eu vou vir aqui com uma outra folha de papel para poder pressionar ela bem. Que é pra deixar o decalque dela aqui no tecido. Então, pressione bem. E aí, vai ficar aqui o decalque. Ficou bem de levinho esse, tá vendo? Vou colocar outra aqui assim. Vou deixar também mais levinho esse, vou colocar um pouco mais de tinta. Apertar mais, pra ver se ele solta mais a tinta que tá aqui ainda na folha. Opa. Tô com medo de fazer uma lambança, gente. Eu sou muito desastrada, Deus sabe das minhas limitações. Aí, eu vou fazer novamente aqui. Venho a folha. Acho que eu vou botar um pouquinho do verde mais escuro. Olha. É tinta de tecido, qualquer marca, tá? Então, volto cá. Vou passar. E vou com isso aqui para o tecido. Vamos botar assim. Se ficar alguns respingos também, não tem problema, gente. Vai fazer parte do desenho. Agora eu vou vir aqui pressionar bem. Pra ver como é que isso aqui vai ficar. Estão ouvindo o barulho da chuva? Tá chovendo fortíssimo por aqui. Veja só. Vou usar esse mesmo aqui. Depois eu faço uma mais forte. Aí você vai criando o padrão que quiser. Algumas mais fortes, outras mais fracas, tá? E aí você pode ou não repetir a mesma forma do padrão para o outro lado. Fica a seu critério como você vai fazer essa estampa. E como aqui é pouquinha tinta, ó, rapidinho ele vai estar seco e eu já vou poder costurar a minha máscara. Então, vou continuar fazendo assim, distribuindo aqui do jeito que eu imaginar, tá? E aí, eu volto com vocês pra mostrar o resultado. O resultado ficou um trabalho bem orgânico. Tô terminando, esperando aqui ela terminar de secar. Vai ser rapidinho, mas onde pegou um pouquinho mais de tinta, vai demorar um pouquinho mais de secar. Pode colocar também aí, sei lá, atrás da geladeira pra acelerar. Tendo cuidado, tá? Aí você vai pendurar lá, pra ajudar ele a secar mais rápido. E aí, nós vamos estar unindo, colocando a parte do desenho pra dentro, tá? Fazendo sanduíche e vamos começar a costurar. Então, vou fazer aqui a união, primeiro na parte da frente, para depois unir as laterais de ambos os lados, tá? E aí, ela vai ficar desse jeito aqui. Então, começo por aqui. Vou seguir aqui a linha de costura.
agora você tem que colocar um assim encostado com o outro, fazendo sanduíche, direito com direito pra dentro, avesso com avesso pra fora, tá? E aí você procura aqui, ó, centralizar certinho esse meio, que é pra costura ficar bonita. E depois você só vem ajeitando aqui, ó, as beiradinhas, pra ela ficar toda certinha, pra não costurar errado isso aqui. E aí, é só vir aqui e fazer a costura de um lado e do outro. Agora eu só tenho que fazer a mesma coisa cá pro outro lado. E aí nós vamos colocar o ajuste metálico pro nariz. Arame aqui, que é um arame para artesanato que eu comprei no armarinho. Daí você tem que só desenrolar ele, né? Vou pegar aqui a minha fita métrica, eu vou cortar 24 centímetros do arame. Colocar aqui. Porque nós vamos fazer ele duplo, porque esse arame é mais fininho. Agora, eu tenho que dividir ele ao meio. Então, vou usar aqui de novo a fita métrica, para eu poder fazer a divisão dele aqui ao meio, em 12. E agora, eu vou aqui, com a ajuda do meu alicate, segurar a pontinha, que nós vamos trançar ele aqui, tá? Pra ele ficar assim, ó, torcidinho. Agora aqui é só torcer até o final. Então, já fui aqui até o final. Veja que eu não dobrei tão perfeitinho assim. Aí eu vou cortar esse excesso aqui que ficou. Essa ponta desencontrada. Vou ajeitar essa ponta aqui. E pra ele não furar, não passar pelo tecido e furar o rosto, nós viramos a pontinha de um lado e a pontinha do outro também, formando um arco dessa forma. Assim você garante a sua segurança ou da sua cliente, tá? Ou da sua família, para quem você esteja fazendo aí. Nós vamos estar costurando aqui. Já tô com a agulha de costura aqui. Vou pegar um deles e vou aqui tá medindo para eu vincar e ele ficar certinho no meio. Ele tá com 9 centímetros. Então, vai dar aqui uns 4,5. E aí, onde eu fiz aqui a dobra, eu coloco aqui no meio da costura, ó, bem no meinho. E aí, eu vou costurar agora de um lado e do outro. Já fiz um nozinho aqui na ponta. Dá uma dobradinha aqui, que a gente vai costurar aqui, ó, na margem de costura. Passo aqui por dentro. Passar aqui mais uma vez e fazer um nó. Que é para garantir que ele vai ficar bem firme no lugar. Depois que você coloca ajuste metálico, você não pode ficar dobrando ao meio a sua máscara, tá? Porque é metal, se você ficar dobrando o metal, ele se quebra. Então, agora é só vir fazendo assim, ó. Opa, não passei aqui pelo negócio. Preste atenção que tem que pegar ele e pegar o tecido. Então, agora eu só vou fazer isso, ó. Tá prendendo ele aqui com a linha, até chegar ao outro lado. No outro lado aqui, eu vou fazer um nozinho, como eu fiz do lado de cá, e aí nós vamos virar ele do avesso. Falta eu tirar ele aqui do avesso.
passar isso aqui, tá? Pra assentar toda a costura, ajeita ali bem direitinho. Antes de fazermos aqui a costura do elástico. E dá uma viradinha aqui, ó, quando estiver passando. E já bate o ferro aqui, para ele já ficar no jeitinho para você costurar. Eu vou estar colocando esse elástico aqui, porque o meu fio de malha acabou, mas eu tô gostando muito do fio de malha, eu acho que dá muito conforto, tá? E aí eu vou tirar 16 centímetros. É o que eu tenho utilizado e o que eu tô achando confortável, tá? Mas você vai testar aí pra ver se vai gostar, se você vai colocar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Já fiz aqui, passei ela toda. Tá linda, linda, linda a minha máscara. Eu tô apaixonada por esse tipo de trabalho. Vou fazer muitas, com estamparia bem diferente, bem original. Então, coloquei aqui o alfinete pra facilitar a minha vida. Ele ficar no lugar. E aí, à medida que eu for fazendo, e aí eu retiro, depois que começar, que ele já sentir que ele tá ficando bem presinho. Aqui ele já tá dificultando, então eu vou tirar e vou segurar pro de cá não sair. Pronto, só isso, tá costurado. Vou costurar agora a outra também e o outro lado. E nossa máscara vai estar finalizada. A nossa segunda forma de estampar é com carimbo de EVA. Esse daqui foi o primeiro teste que eu fiz. Eu fiz com um tom de verde, que é meio verde, meio azul, esse daqui. Na hora que você pinta, ele ficou um pouco mais escuro, depois que secou ele ficou assim, bem suave, porque esse tricoline aqui é muito escuro, esse azul. É quase preto, mas isso aqui é azul marinho. Então, eu vou estar fazendo com branco dessa vez e vou estar fazendo estrelas. Então, é bem simples, você só tem que desenhar no EVA, recortar. E aí, eu coloquei aqui, ó, uma tampinha de leite de coco, tá vendo? E aí, eu coloquei aqui usando aquela fita dupla face para que eu pudesse depois retirar e colocar outra aqui no lugar. Então, só tenho aqui que vir recortar. Deixa eu tirar ele daqui. Vou fazer aqui umas estrelinhas. Você pode fazer o desenho que você quiser. Se quiser, você pode baixar na internet. Lá no Pinterest você encontra muito desenho assim pra você tá utilizando. Imprime. Eu ainda vou fazer dessa forma também. E aí, você vai ter o desenho em mãos, ou você desenha a mão livre, se você é boa nisso. E depois é só vir passar pro Evo o desenho. Você pode estar usando aí um papel carbono para poder passar o desenho pro EVA. E aí, recortar. Tá? Minha estrela tá mais ou menos, tá mais ou menos. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, pra ver se pelo menos dá uma arrumadinha na perna. Opa. Vou ajeitar aqui, vou cortar. E aí depois é só colocar aqui. Deixa eu ver se ele ainda tá grudando. Tá. Aqui é uma fita dupla face, tá? Depois disso, eu já vou fazer um teste aqui. Porque eu vou ver se essa estrela ficou bonitinha ou não, pra não estragar o meu tecido. Eu sempre faço testes antes. Agora eu preciso encontrar aqui. Você usa ou um pincelzinho fino para poder passar aqui sobre a estrelinha, a tinta. Eu tava passando ontem com uma colher, daquelas colherzinhas de café. Peraí. Então eu pego aqui, passo nele, pegando todo o formato da minha estrela. E aí eu venho no tecido, que eu esqueci, encontrei. E vou carimbar. Aperto um pouquinho, borrou pra caramba.
A segunda já saiu melhor o desenho, mas essa estrela tá feia. Eu vou fazer outra. Então, o negócio é você, primeiro, fazer um teste num pedaço de tecido para descarregar um pouco, se botou de tinta demais. Aqui eu já coloquei menos, vamos ver como é que vai ficar. Já melhorou, tá vendo? Vai da quantidade de tinta que você coloca, mas essa estrela tá terrível, tá horrorosa. Então, eu vou dar aqui, vou fazer melhor aqui minhas estrelinhas e vou estampar. Então, já dei uma melhorada aqui nele. Eu fiz o teste, ficou assim, uma estrelinha mais aceitável. Então, dá pra gente fazer. Aqui, gente, eu vou fazer com a colherzinha mesmo pra ver que, mesmo que não tenha aí pincel em casa, dá pra fazer. Você pode usar um rolinho, pode usar um pincelzinho fino, tá? O que você quiser. Passar mais um pouquinho. As estrelas não precisam ficar todas na mesma intensidade de cor, não. Pode ter umas escuras, umas mais claras. É bom também passar perto assim da linha de costura, porque vai criar aquela impressão de que a estampa já é do próprio tecido, tá? Que aí vai costurar aqui por cima de uma parte da estampa e tal, e vai dar aquela sensação de que você já comprou assim, que é bem interessante também. Essa daqui fica terrível. Agora eu vou botar só umas sombras aqui. Aí, se quiser, pode colocar alguns pinguinhos. Deixa eu fazer o teste antes, né? Pra não me arrepender. Um ponto aqui da agulha. Tá vendo? Você vai fazendo uns pinguinhos assim, ó. Entre... Dá um pouquinho mais... sei lá, de movimento, de céu estrelado. Então, eu vou fazer agora no outro lado, esperar secar e costurar minha máscara. Você já viu o resultado, mas eu vou deixar aqui em seguida, mais uma vez, como ficou todas as estampas que nós fizemos hoje. Se você gostou, me diz aqui nos comentários se você gostou da ideia, achou interessante, se você vai tentar. E se você quer mais ideias como essa por aqui, eu tô com muita ideia para fazer com estamparia caseira, estamparia orgânica, com tintura natural. Então, eu quero saber se vocês vão estar interessados em assistir essas aulas, em aprender comigo, porque eu tô assim apaixonada por essa área. Eu quero estar mesclando com tecidos, com crochê, é claro, porque é o crochê que é minha praia de verdade, e não a costura. Então é isso, beijos, até o próximo vídeo.